Boa noite, Cris. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Lisandra. Tá um chuvisco, é? E agora? Ah, pera aí, deixa eu melhorar aqui, pera aí. Fica aí, Cris, você me dizer que se ficou bom. Veja aí se tá melhor. Diga aí. Melhorou, né? Porque eu esqueci de conectar o microfone. Acontece. Esperar só um pouquinho, tá? Aliás, enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando aí, vou me apresentar, para quem não me conhece aí. Então, minha gente, meu nome é Maurício Darzé. Então, eu sou terapeuta hoje, né? A minha formação, a minha graduação foi toda em cima de fisioterapia. Porém, depois disso, eu passei a buscar aí as práticas integrativas e complementares e cada vez mais estudar aí esse lado da saúde, né? A parte mais natural da saúde. E aí fui me encontrando, né? Fui me achando aí nesse caminho. Hoje, apesar de toda a minha formação aí sem fisioterapia, eu praticamente não faço nada que você possa caracterizar ou dizer que é de fisioterapia, né? Principalmente que hoje eu não atendo mais presencialmente, então nem tocar mais nos pacientes eu toco, né? Nem fazer nenhum tipo de terapia manual eu faço. Porém, o objetivo ainda é o mesmo, né? O objetivo é resolver aí, ajudar os clientes aí a resolver os problemas que eles apresentam aí pra gente. Hoje, com uma gama muito maior, com um guarda-chuva um pouco maior, né? Como fisioterapeuta, atendi as questões musculoesqueléticas, viscerais também, né? E hoje, eu diria que talvez mais generalista, né? Naquela época mais musculoesquelético por causa da profissão mesmo, né? Acaba vindo pra gente mais essa gama aí, essa demanda. Mas hoje, como trabalho de uma forma talvez assim mais generalista, aí acaba aparecendo todo tipo de informação aí pra gente lidar. Então, tudo começou, minha história profissional aí começou na verdade dentro das terapias naturais, né? Começou em Portugal, quando eu morei lá 1 ano e meio e fiz parcialmente uma faculdade de naturopatia, parcialmente por motivos pessoais, tive que voltar, abandonei, cheguei aqui, entrei na faculdade de fisioterapia. E aí então foi esse caminho aí, né? Fisioterapia, práticas integrativas e complementares, a osteopatia principalmente, que é uma das práticas integrativas aí, tem gente aí da osteopatia também. E aí então dentro da osteopatia, que já é uma técnica que busca, né, a causa principal dos sintomas, a causa principal do que o cliente está sentindo, encontrei aí a medicina germânica, né? Que são as 5 leis biológicas que hoje é o que me movimenta, né? É o que me move na vida, na profissão, e tudo que eu faço é movimentado por isso aí, né? Tudo que eu faço tem um pouco disso. Tem pelo menos uma consulta que eu acabo fazendo para me decidir, para me orientar, né? E aí então, dentro dessa busca,
encontrei aí a medicina germânica e agora precisava de uma metodologia de tratamento. Buscando aí essa metodologia de tratamento, estudei um monte de coisa, desde técnicas de hipnose, técnicas de desenvolvimento humano e um monte de técnicas. E aí fui pegando, né? Fui vendo ali o que é que funcionava dentro dessas técnicas com a medicina germânica, o que é que poderia funcionar ali, e fui associando. E aí hoje, né? Tô falando isso por um contexto histórico mesmo. Hoje trabalho com uma metodologia própria, né? Que é a reintegração somatobiológica, ok? Então, o que a gente lida dentro dessa metodologia, que a gente lida dentro do nosso trabalho aí com as leis biológicas, é o que a gente chama de conflito biológico, né? Que é o tema dessa live hoje, é porque apenas saber a informação sobre o conflito biológico não é suficiente. Essa foi uma dúvida, uma pergunta assim que sempre foi presente, né? Toda turma, toda turma de curso ou de pós-graduação que a gente dá aula, os alunos sempre ficam perguntando, né? Pronto, agora eu sei o conflito, né? Eu sei o que é que levou o paciente ao sintoma. E agora, o que é que eu faço? Só o paciente saber disso é suficiente? Só o paciente entender sobre o conflito é suficiente? E aí, antes de responder essa pergunta, eu gosto sempre de falar e diferenciar que tipo de conflito eu estou falando, né? Eu estou falando do conflito biológico, que é diferente do conflito emocional, que é diferente do conflito psicológico, que quem lida com o conflito emocional, psicológico, são os psicólogos. Para a gente entender isso de uma forma mais ilustrativa, mais metafórica, imagina imagina o seu dia a dia, né? Eu acho que assim fica melhor. Imagina o seu dia a dia. No seu dia a dia você tem mudanças de humor, né? Passa por situações ali, você vive várias situações diferentes à medida que o seu dia vai passando, e isso vai mudando o seu humor, isso vai te dando, né, possibilidades de resolução de um jeito, de outro jeito. E aí quando alguém te pergunta, para você na rua assim, te pergunta assim, como é que você tá, né? E aí, tal pessoa, como é que você tá? Me conta aí como é que tá você. Essa descrição que você vai fazer é baseado nesse agora que você está sentindo, nessa percepção discursiva. Você vai fazer uma interpretação de como você está, de como você, né, como está a sua vida e tal. Então esse diálogo, essa informação conceitual, né, ela é psicológica racional, ela parte de um ponto de vista racional, porque eu estou analisando aqui e estou lhe dizendo como é que eu estou. Quando a gente fala de um ponto de vista biológico, existe uma grande diferença. Porque essa mente racional, que está contando sobre como uma pessoa está ali, ela não tem acesso a basicamente nenhuma informação sobre aquilo que é biológico, né? É lógico que quando a gente vive uma situação que pega a gente de surpresa, que é vivida de forma dramática, ou seja, é um susto para a gente não estava preparado para passar por aquilo. Existe uma fração de segundo ali que a sua mente racional não participa, né? Aquela fração de segundo que foi exatamente o momento em que você foi pego de surpresa. Naquele momento ali, quem participa é a sua mente instintiva, né? É o seu inconsciente instintivo. Que hoje a gente sabe que esse inconsciente instintivo ele é corporal, né? Ele vai fazer modificações aí no seu padrão corporal, inclusive registrar informações como memórias corporais aí que não são racionais. Se eu te perguntar, né, logo depois que você viveu tudo isso, os detalhes, os mínimos detalhes desse momento específico, você não tem nem ideia, você não sabe que isso aconteceu. Então, quando a gente trabalha com o conflito biológico, são essas frações de segundo que importam para a gente. Não é o todo, não é o momento que eu digo assim, como é que você está. Isso quem vai fazer, quem vai lidar com essa linha do tempo mais longa, é o psicólogo. Ele tem recurso para trabalhar com isso, né? É a profissão dele. A gente vai trabalhar com a relação entre
o momento do conflito biológico e o sintoma que o paciente desenvolveu. Seja esse sintoma físico, seja esse sintoma comportamental, qualquer sintoma que a gente possa fazer uma relação biológica, e aí quem entende desse assunto consegue fazer a relação imediatamente, ok? Então essa é a grande diferença, eu acho que é importante eu falar isso, porque existe essa dúvida, né? Muita gente fica pensando, poxa, mas eu sou fisioterapeuta, eu vou aprender aí sobre os conflitos biológicos, eu não vou estar invadindo a área da psicologia de maneira nenhuma, nem que você quisesse, né? Você não tem esse know-how para fazer isso, né? A área da psicologia é uma área muito ampla. E aí então, quando os meus alunos, né, voltando lá para os meus alunos, quando os alunos começam a perguntar, e agora, o que, que a gente faz? Eu sei o conflito biológico, eu passei essa informação para o meu paciente, e aí, isso é suficiente? Vai depender. Às vezes, sim. Nem todas. Uma fração pequena das vezes, sim. Porque muitas vezes o paciente ele já estava muito consciente, né, desse ambiente que ele está inserido, dessa situação que ele viveu. Então, quando você traz a informação do conflito biológico, é quase que ele só liga um ponto ao outro e aí, então ele consegue se movimentar na vida dele. É isso que importa. A primeira coisa, é isso que importa. Ele precisa fazer alguma coisa, né? Então ele vai se movimentar na vida dele, ele vai tomar decisões, vai sair de cima do muro, vai fazer mudanças na vida dele, porque muitas vezes ele já estava pronto para isso, só faltava esse fio, né, que ligar com o outro, e aí tudo bem, aí ele consegue, ele faz isso quase que imediatamente e automaticamente. Porém, existe uma grande quantidade de pacientes que não estão nem perto de chegar nisso aí. Que não têm a menor consciência dessa relação de uma coisa que ele viveu com um sintoma que ele está vivendo hoje, que ele está sentindo hoje. E aí, então, esses pacientes, né, como é que a gente faz? Tem que fazer uma técnica? Não tem que fazer uma técnica? É isso que a gente vai discutir hoje aqui, né? É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, continue aí para a gente falar sobre isso. Então, primeiro, o que é um sintoma? A gente acabou de falar o que é um conflito biológico, mas o que é um sintoma na maioria das vezes? Primeiro, a gente já viu que tem uma relação com esse conflito biológico. Mas esse sintoma, geralmente ele é o problema em si ou ele faz parte da solução? E aí isso aqui muita gente não sabe. A maior parte dos sintomas, eu diria que mais de 90% dos sintomas, eles são parte da solução. Eles estão presentes num momento onde você está resolvendo alguma coisa. Ou seja, aquela situação que você viveu, que eu falei, aquele conflito biológico que você viveu, já começou a se resolver, né? Ainda que parcialmente, ele já começou a se resolver. Isso quer dizer que a gente olhar para o sintoma como um problema é um problema, porque não vai resolver nada. Você só vai ficar combatendo lá no seu paciente de forma paliativa, né? Você vai trabalhar em cima de um sintoma que está fazendo parte do processo de cicatrização do corpo dele. Porém, se esse conflito ainda estiver sendo vivido ou existir alguma coisa que está impedindo do sistema nervoso autônomo desse paciente chegar até o final desse processo, não vai adiantar você fazer muita coisa em cima do sintoma. É essa que é a grande questão. A possibilidade que a gente oferece em relação às 5 leis biológicas, em relação à reintegração somatobiológica, é você atuar nesses pacientes que têm um sintoma, às vezes há 1 ano, às vezes há 5 anos, às vezes há 10 anos esse sintoma não vai embora. Será que o problema é o sintoma? Né? Porque esse cara já tomou remédio, né? Muitas vezes já vem para você como terapeuta aí, cheio de medicamento, né? Já tomou um monte, todo tipo de medicamento ele já tomou. Ele está há 10 anos esperando esse medicamento fazer efeito. Será que vai fazer mesmo? Será que em algum momento da vida dele esse medicamento vai dar um start e vai começar a fazer efeito? Então o que eu estou dizendo é que não é isso, né? Não é o medicamento que vai resolver isso.
E aí a gente tem que olhar para nesse paciente, para o que está acontecendo na vida dele. Então, o sintoma, na maioria das vezes, como a gente viu, é uma fase de cura. Então, tudo na nossa vida ela tem um fluxo, né? Tudo tem um fluxo contínuo e, na maioria das vezes, esse fluxo contínuo ele é também crescente. Crescente no sentido da evolução, do desenvolvimento, né? E aí, será que o sintoma também não deveria ser algo que é fluxo, né? Que tem um início, que tem um meio e que tem um fim? E é aí que a gente se pergunta, cadê o fim desse sintoma aqui? Por que, que ele fica no meio o tempo todo, né? Por que, que ele não vai embora? Por que ele não passa daqui? Entender isso. Entender. Deixa eu até pegar um gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem daí. Aqui. Dá para ver aí, né? Então esse gráfico aqui ele representa o fluxo de um sintoma, né? Praticamente todos os sintomas vão seguir esse gráfico aqui, esse fluxo aqui. Então, primeiro o nosso sistema nervoso autônomo entra em estresse, que é essa parte vermelha aqui. Depois o nosso sistema nervoso autônomo, quando você resolveu a situação, entra na fase de cicatrização, que é essa parte azul aqui. E aí, na maioria dos seus pacientes, eles estão assim, ó, ele vem para essa parte azul, começa a ter os sintomas e depois volta para a fase vermelha. E aí ele fica percorrendo esse caminho de forma cíclica, às vezes por anos, sem conseguir sair disso aqui. E aí a pergunta que você tem que se fazer nesse momento é o que é que está bloqueando isso aqui, impedindo que esse sintoma venha aqui até o final e cumpra o objetivo que ele está ali para cumprir. No caso de um sintoma, cicatrizar alguma coisa. Mas o que é que está impedindo esse fluxo? Então, tudo na vida tem o seu próximo passo. Tudo que vive tem um próximo passo. A não ser que alguma coisa impeça esse próximo passo. Então, se o sintoma do paciente não solucionou definitivamente, o fluxo natural está impedido. E aí a gente vai tentar descobrir o que é isso, né? O que é que está acontecendo na vida dele que está impedindo esse fluxo? O que é que talvez os medicamentos podem estar impedindo esse fluxo? O que mais pode estar impedindo esse fluxo, como memórias sensoriais, que a gente vai falar disso na quarta-feira, se eu não me engano. A gente vai falar sobre os medicamentos, sobre as memórias sensoriais e sobre um conflito que impede que tudo se resolva. E aí, além disso, o cara já sabe, você já chegou lá, o cara chegou no seu consultório, você atendeu ele, pegou o sintoma dele, fez a relação do conflito biológico e o cara não melhorou. E agora, qual é o próximo passo em relação a isso? Então ele já teve um entendimento racional sobre aquilo tudo. Agora ele precisa de um entendimento, gente, que é o que a gente não sabe, o que a maioria das pessoas não sabem. Ele precisa de um entendimento inconsciente, corporal mesmo. Ele precisa entrar em contato com isso de forma corporal. E eu não estou falando aqui de terapia manual, não. Eu não estou falando de colocar a mão em algum lugar que ele está sentindo. Eu estou falando dele, isso também é um tema que a gente vai falar amanhã, dele ter acesso a isso que está dentro dele se movendo ali, impedido de seguir adiante e conseguir entender tudo isso. Então, imagine um paciente que chega no seu consultório com a dor no pé, no tornozelo, né? Que é um conflito de autodesvalorização por não conseguir mudar de direção, por alguma dificuldade de mudar de direção. Essa é a temática principal. Aí quando você leva essa temática principal para esse paciente, será que na vida dele ele não já viveu um monte de coisa onde ele teve dificuldade de mudar de direção, de se dirigir para um novo objetivo, de mudar de emprego, de mudar, sei lá, o relacionamento? Será que ele nunca passou por isso? E aí então ele vai buscar nessa memória racional dele uma situação para encaixar naquilo que você está dizendo. E muito provavelmente ele vai achar uma situação.
para encaixar naquilo que você está dizendo. O problema é, poxa, esse cara viveu várias coisas durante a vida dele. Qual dessas situações realmente está relacionado com isso que ele viveu, com a mudança de direção? De tudo isso que ele me falou, existem coisas explícitas, que é tudo isso que ele está me contando, tudo isso que ele está me falando, mas existem coisas também, gente, que são implícitas, que estão implícitas. O seu corpo ele pode interpretar uma situação de mudança de direção numa situação, por exemplo, onde você está discutindo com alguém. Então, naquele momento, você toma um susto tão grande, você está na sua empresa e você discute com alguém, e aí naquela fração de segundo, o seu corpo percebe que para você sobreviver, você tem que mudar a direção, você tem que sair dali. E aí, se eu perguntar para esse paciente sobre mudança de direção, ele jamais vai ligar a uma situação dessa, por exemplo, de forma racional. Porque isso não está aqui. Esse tipo de memória, esse tipo de vivência visceral não fica disponível facilmente aqui. Então isso, o que está aqui é o explícito, né? Aquilo que ele fala para a gente, aquilo que ele conta para a gente, mas isso que está lá dentro, que está bem guardadinho numa memória ali, é o implícito. É aquilo que você vai precisar de mais recursos para poder entrar em contato. Então esse registro feito num momento dramático e inesperado é diferente das situações do dia a dia que ele pode lhe contar. E aí você vai precisar, por exemplo, teve um estudo, isso eu também vou falar um pouquinho amanhã, teve um estudo super interessante sobre por que algumas pessoas têm resultados rápidos no consultório e outras não. Por que alguns clientes, né, têm resultados mais rápidos, definitivos muitas vezes, e outras não. E aí o cara que fez esse estudo, e eu vou detalhar esse estudo para vocês amanhã, o cara que fez esse estudo, ele percebeu que existia um ponto em comum nessa galera que tinha resultado. Eram pessoas que tinham uma habilidade natural, uma habilidade quase que embrionária, quase que não, é embrionária, de se conectar com as memórias corporais. E aí, quando a gente não tem uma técnica, quando a gente não sabe levar esse paciente para as memórias corporais, talvez ele saiba. Se ele souber, ele vai chegar na informação e vai lidar, né? Mas a maioria das pessoas não sabe por quê? Não sabe fazer essa relação. Porque à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai estudando, a gente vai trabalhando, o que é valorizado no nosso dia a dia? O que se valoriza? É o sentir no mundo corporativo, no mundo acadêmico? É o que a gente sente? Ou é a nossa capacidade de raciocínio rápido, a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de cálculo rápido? O que é mais importante para esse mundo hoje? O mundo corporativo, acadêmico, e seja lá o que for aí. Com certeza não é o sentir. Muito pelo contrário, né? Vão te fazer passar por cima do que você sente para você produzir mais. Então a gente começa a se afastar dessa consciência, dessa sabedoria corporal, à medida que a gente começa a se desenvolver, estudar e trabalhar. E aí, à medida que a gente vai se afastando dessa sabedoria corporal, a gente desaprende. A gente não sabe mais fazer o caminho de volta. Por que animais, por que crianças, por que bebês, né, mesmo sendo tão dependentes, eles conseguem lidar tão bem com as coisas, né? Conseguem demonstrar muitas vezes o que estão sentindo, eles conseguem sentir o que a mãe está sentindo, né? Através de uma espécie de uma comunicação aí, implícita, aí, um Bluetooth aí, porque eles ainda estão completamente em contato com essa sabedoria corporal que a gente perdeu. Então, se o seu cliente que chegou para você não sabe fazer esse acesso, e você também não sabe,
a chance do seu resultado não ser tão bom é muito grande. Fica a cargo do acaso, né? Então, respondendo aos meus alunos que me perguntam, né? E agora o que é que eu faço? Infelizmente, você tem que buscar algum tipo de formação que lhe dê essa possibilidade, que lhe traga essa consciência, que lhe traga essa metodologia de levar o seu cliente para esse lugar. Existem muitas, na verdade, né? Existem muitas delas. Tem muitas técnicas de hipnose que trabalham com isso. Tem muitas técnicas de desenvolvimento humano, até de coach, né, que trabalha um pouco com isso. Porém, eu estudei praticamente todas, quer dizer, a maioria delas fazem divergência com o que a gente estuda na medicina germânica, que são os conflitos biológicos, porque não é o estudo deles. Então eu tive que pegar tudo isso e adaptar para esse conteúdo aqui, né? Para adaptar para essa prática, na nossa prática clínica que a gente usa aí, os conflitos biológicos. A gente trabalha com os conflitos biológicos. Então existem muitas partes desse cliente que querem coisas diferentes, por exemplo. Voltando ao cara lá do pé, né? Então imagine que o cara teve um conflito onde ele teve dificuldade de mudar de direção. Olha a quantidade de possibilidades que esse cara internamente pode ter tido, né? Ele pode ter, uma parte dele, né? Pode ter tido um desejo visceral de mudar de direção. Outra parte dele tem medo de mudar de direção. Outra parte dele percebe que não pode mudar de direção. Outra parte dele não quer mudar de direção. Isso tudo é possível. Existem muitas filosofias hoje, muitos estudos que separam, né, que fazem uma relação do nosso subconsciente, onde a gente tem subpartes, né, ou seja, subpersonalidades desse nosso inconsciente, que trabalham ali separadamente, muitas vezes 2, 3 delas com o mesmo objetivo. Então, vamos pegar 3, né? Então, uma que percebeu que precisava mudar de direção, que seria, por exemplo, abandonar esse emprego porque esse cara estava lá, o cara que o cara discutiu, né, e brigou. A outra percebeu que não pode largar esse emprego financeiro. E a outra tem medo por qualquer outro motivo. Essas 3 percebem tudo isso ao mesmo tempo. Isso se chama conflito biológico. Conflito biológico não é uma informação. Conflito é isso. O conflito é quando você tem 2 opiniões diferentes. Só que nesse caso é um conflito biológico interno. 2 opiniões diferentes que querem a mesma coisa para você, que é fazer você sobreviver. Só que cada uma está te puxando para um lado. Como é que eu entro em contato com essa informação de forma racional? Perguntando para o meu paciente como é que eu consigo extrair essa informação sem uma metodologia que leve o cliente para essa informação. Perguntando só. Então, hoje eu tenho consciência, né, depois de todo esse estudo, que infelizmente apenas saber a temática do conflito biológico não é e nunca foi suficiente. Então eu fiz até um vídeo outro dia onde eu falei um pouco sobre isso, onde antes desse conhecimento eu tinha um monte de paciente que tinha resultado apenas falando sobre o conflito biológico ali, do racional mesmo, e um monte também que não tinha. E aí eu parei para pensar, eu disse, poxa, então esses todos que tiveram resultado, o mérito, né? Lógico que tem o meu mérito do estudo, tudo isso, né? De ter levado ele para aquele lugar. Mas o mérito é dele, é sempre dele. Hoje, essa outra parte aqui que não tinha essa habilidade de entrar em contato com a sabedoria corporal, hoje eu consigo levar eles a ter contato com essa sabedoria corporal. Mas esse outro aqui, além de já saber, eu consigo conduzir eles dentro desse processo. Então, essa é a grande diferença quando a gente trabalha especificamente com o inconsciente corporal e a gente trabalha além do que é
o conflito biológico, além da temática do conflito biológico. Então existe muito mais sobre o conflito no inconsciente corporal do que apenas a ideia central, eu acho que eu deixei claro isso. A mente racional do seu cliente não tem acesso a essas partes polarizadas, isso é uma polarização, cada uma quer uma coisa, né? Então, quando um DHS acontece, o sistema nervoso autônomo designa. Imagina o sistema nervoso autônomo como uma coisa integral. Obrigado, Estúdio Prana. Então, imagina o sistema nervoso autônomo como uma coisa integral, como uma coisa única. Você nasce com esse sistema nervoso autônomo íntegro, perfeito. Você nasce feliz, você nasce de bem com a vida, você nasce super tranquilo, em paz, até que alguma coisa aconteça. Quando o que a gente chama de DHS, que é o impacto biológico, acontece, o seu sistema nervoso autônomo ele vai designar um órgão ou parte desse órgão e uma subpersonalidade que está associada a esse órgão ou parte desse órgão para lidar com essa situação. Então você tem dois caminhos de resolução. Um caminho fisiológico, que é o que vai gerar em você o sintoma depois, e um caminho da psique, que é quem vai mediar e vai fazer com que você não entre nesse conflito de novo, né? Para que você sobreviva, para que você saia dessa situação. Vocês entenderam? Então, outro exemplo aqui. Então, lá no pé, vamos continuar no pé. No pé desse paciente, assim que ele que ele tem esse conflito biológico, o pé dele, a estrutura óssea do pé dele vai fazer uma perda de mineral ósseo, vai perder cálcio. O objetivo é muito simples. Na hora que ele percebeu que não tinha condições de fazer a mudança de direção, porque não podia, não queria, eu tinha medo, seja lá por quê, o sistema nervoso autônomo dele disse, opa, o pé está fraco. Essa estrutura óssea do pé está fraca. Por isso que ele não consegue mudar de direção. Porque se você fizer a pergunta do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os nossos antepassados, sejam os animais ou os próprios homo sapiens ou os outros homo aí, toda vez que tiveram dor no pé, tinham dificuldade, por exemplo, machucou o pé, bateu o pé em algum lugar. A partir desse momento eles têm dificuldade de se direcionar para os objetivos, para os lugares que ele quer ir. Quando isso acontece, isso vai marcando, né? Lá no sistema nervoso autônomo, opa, quando o pé dele não está legal, ele não consegue ir para os objetivos que ele precisa. E aí então, se você se deparou com uma situação onde você não conseguiu se dirigir para um objetivo, seu sistema nervoso autônomo volta lá e diz, opa, o cara não está com o pé legal não. Temos que reconstruir esse pé. Temos que tornar esse pé mais forte do que ele estava. E o sintoma vai vir, a dor no pé dele, não vai vir durante esse processo onde ele está vivendo o conflito. Quando ele resolver, que aí o pé teve todo esse processo de tirar aquele cálcio fraco, para depois colocar um cálcio forte na hora que ele resolveu, quando ele começa o processo de reconstrução do osso, aí você vai ter dor. Entenderam por que a parte fisiológica também é super interessante da gente entender? Porque quando esse paciente chega para mim, se eu perguntar para ele assim, o cara tá com dor no pé, né? Acabou de ter dor no pé, tem uma semana que ele tá com dor no pé. Aí eu pergunto para ele assim, o que você está vivendo em relação a uma mudança de direção? A uma dificuldade de mudar de direção? Sabe o que ele vai me dizer? Nada. Sabe por quê? Ele está na fase de cura, ele já resolveu isso. Então nesse momento ele não tem problema nenhum. A pergunta ela precisa ser direcionada. O que é que você viveu antes do seu pé começar a doer, que você teve dificuldade de mudar de direção? Aí ele vai me dar a resposta certa. E aí então, depois que a gente falar sobre isso, né, com esse paciente, a gente poderia, por exemplo, fazer as metodologias de acesso ao inconsciente corporal dele. A gente aí, quando entrasse em contato com esse inconsciente corporal, ia descobrir detalhes
que ele jamais fazia ideia. Ele jamais ia saber, ele não tinha como saber. Entenderam? Por que ele não sabe? Porque eram detalhes tão precisos de percepções internas que o racional, a gente pensa que o nosso racional ele é uma super máquina, não é não. O nosso subconsciente, o nosso sistema nervoso autônomo é um supercomputador. E ele grava detalhes muito específicos. Pra vocês terem uma ideia, outro dia eu estava atendendo uma paciente, uma cliente, né? E uma das queixas dela, aliás, ela tem enxaqueca, ela tinha enxaqueca, uma das queixas dela era enxaqueca. E aí, num dos processos, né, de estudo desse inconsciente corporal, ela chegou a uma informação onde ela percebeu que todos os dias, ela já sabia, lógico disso, mas todos os dias, 5 horas da tarde, ela não gostava daquele horário. Ela disse, eu não gosto desse horário. Todos os dias, 17 horas, eu me sinto mal. E aí, quando ela entrou em contato com esse subconsciente dela que sabia por que ela se sentia mal, mas ela não sabia, ela descobriu que na infância dela, a mãe dela obrigava ela a fazer aqueles reforços, né, escolar. Só que ela era de um tempo um pouco mais antigo, onde ela todos os dias, se ela não acertasse alguma coisa, ela era colocada dentro de um armário escuro. E aí então, naquele momento, ela abriu o olho e falou, cara, acabei de descobrir por que eu odeio o horário entre 5 e 6 horas. Então, sem isso, ela nunca ia entrar em contato com isso. Ela não queria saber. Entenderam? E estava associado também com essa enxaqueca dela, tinha relação também com essa enxaqueca dela. Valeu, Marcela. Então, tomar consciência da sabedoria corporal é o primeiro passo, é um passo extremamente importante. Eu acho que para quem quer trabalhar com isso é fundamental, né, saber disso. A gente, inclusive, vai falar sobre isso amanhã, um pouco mais sobre isso amanhã, sobre essa sabedoria corporal, sobre por que o corpo é a chave do processo de autocura. Por que as informações estão lá e não aqui? Alguém fez até aí algumas perguntas, né? Tá falhando, gente? Melhorou aí? Melhorou? E aí, me digam aí se tá melhor pra eu continuar. Então, depois que eu aprendi, gente, essa metodologia, depois que eu aprendi que isso existia, isso foi tipo, você tira uma venda, sabe? Você fala assim, cara, entendi. Entendi por que aquela pessoa não tinha tanto resultado. Eu entendi por que aquele outro paciente que fez uma sessão teve um resultado fantástico de uma coisa tão grande e o outro de uma coisa menor não teve tanto resultado. E aí a gente consegue ir direcionando esses pacientes, né, no sentido de, pô, se o cara sabe, eu já direciono ele, esse cara vai ter um resultado fenomenal. Se esse cara não sabe fazer esse contato, eu vou ensinar ele a fazer, vou dar autonomia para ele. Olha que legal, eu vou dar autonomia para ele, e aí ele começa a ter mais capacidade de lidar com qualquer coisa na vida dele. Então não é só um aprendizado para o paciente que procura essa metodologia, e tem um monte de gente aqui que trabalha com essa metodologia já, tá? Tá até aqui na live. Esse paciente que procura essa metodologia, ele não vai aprender só sobre o conflito biológico dele, sobre o sintoma dele. Ele vai aprender a toda vez que ele sentir essas coisas, ele saber como lidar. Ele saber entrar em contato com aquilo e manejar aquilo da melhor forma possível. Ele vai aprender a parar de fugir. Eu acho que a maioria é assim, né?
quando a gente sente alguma ansiedade, por exemplo, quem vai apresentar uma palestra aí, né? E aí sente aquele nervosismo, aquela ansiedade. Onde é que a gente sente isso? É aqui ou é no corpo, né? A gente sente no corpo. Você sabe o que é aquilo ali? Você sabe por que você está sentindo aquela ansiedade ali? É porque uma parte de você, algo em você aí, já sabe que em outros momentos, ou em outro momento, você esteve numa situação parecida e você sofreu muito por causa disso. E aí então, quando você está para entrar, quando vai se aproximando aquele momento, né, de você fazer a sua apresentação, isso em você começa a gritar aí dentro. Se ele pudesse falar, ele te dizia: não vai, não vai lá que você vai sofrer de novo. Né? Ele ia olhar na sua cara e dizer: você vai lá, não é sério que você vai de novo lá? E aí, como a gente não sabe lidar com isso, a gente faz umas respirações, né, para poder eliminar aquilo ali. A gente pensa em outra coisa, a gente vai conversar com alguém, a gente toma um remédio, né? O remédio também tem esse poder de silenciar essas vozes internas nossas que estão ali para nos dar um recado, né? Para trazer uma mensagem para a gente. E aí, o que é mais legal também nisso tudo é que quando a gente sabe ouvir a mensagem, que a gente vai lá nesse lugar que a gente está sentindo tudo isso e a gente é capaz de fazer um contato com isso, às vezes basta 3 segundos ali e aí a sensação, ó, praticamente zera. A sensação praticamente vai embora. E isso é fantástico. Então é fantástico como uma ferramenta de autocuidado, como uma ferramenta de autodesenvolvimento, mas também é fantástico aí para atender os clientes aí, tá? Os pacientes. Quem quiser saber mais, inclusive, sobre isso, tem lá no meu link, aí no meu link não, né? Na minha bio tem um link com a página aí, você bota lá formação em reintegração somatobiológica, aí você vai entrar numa página, tem algumas informações sobre o que é, sobre alguns depoimentos e tal. Então quem tiver interesse, por favor, dá uma olhadinha lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder. Estúdio Prana disse que não ouviu direito a história da pessoa com enxaqueca. Eu falei o seguinte: essa pessoa com enxaqueca, ela, durante uma das sessões que a gente fez, se não me engano, 5 sessões. E aí, durante uma das sessões, ela descobriu por que no horário entre 17 horas e 18 horas, ela não se sentia bem. Ela odiava aquele horário. Ela sentia algo assim que ela dizia: meu Deus, quando tá chegando já o horário, ela já não ficava legal. E aí, durante uma sessão, essa comunicação mandou a imagem para ela, né? Que era a imagem dela, pequena. A mãe dela obrigava ela a fazer um reforço escolar. Eu digo obrigava por causa das condições que aconteciam as coisas. E todos os dias, praticamente, ela era colocada dentro de um armário quando ela errava alguma coisa. De um armário escuro. E aí, então, todos os dias, entre 17 e 18 horas, o inconsciente corporal dela dizia: meu Deus, vai acontecer de novo. Esse horário é perigoso. Então imagina, hoje eu atendi ela já tinha por volta de 70 anos de idade. Imagina aí, sei lá, dos 12 anos de idade até os 70 e pouco, sem nem fazer ideia do porquê disso. Olha como é surpreendente você entrar em contato com essa informação que estava ali o tempo todo. Você só não tinha o contato, né, para poder acessar isso aí. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui. Valeu, galera, falando aqui que a reintegração é uma técnica fantástica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Boa noite. Os músculos têm memórias? Quando a gente fala de memória corporal, a gente fala, na verdade, da memória do sistema nervoso autônomo, né? Que regula tudo que está aqui. Então não é que a memória ela vai ficar num lugar específico do corpo. Ela fica em todos os lugares, né? Ela permeia todo o nosso corpo. É como se nosso corpo, né, do racional para baixo,
fosse um HD externo, e aí as coisas vão se colocando ali à disposição da gente, só que a gente não sabe acessar. Quando terá a formação de medicina germânica? Bom, o curso de medicina germânica virou o curso de reintegração da metodologia reintegração somatobiológica. Então, dentro dessa formação, você tem a formação básica e avançada da medicina germânica, ou seja, a formação completa da medicina germânica, e a formação completa da metodologia reintegração somatobiológica. Por que isso vem junto? Porque não tem como fazer reintegração somatobiológica sem conhecer a medicina germânica. Por isso que está sempre associado. Gente, alguma pergunta aí? Alguém perguntou sobre... Ah, sim, já falei aqui. Cris disse aqui, ó, para mim a reintegração é a cereja do bolo. É isso aí, gente. Então, para mim, com certeza. Para mim, não tenha dúvida. Valeu? Eu acho que hoje, se ninguém tiver mais dúvida aí, eu acho que eu consegui passar o recado aí sobre o porquê saber apenas o conflito biológico, a informação do conflito biológico não é suficiente. Às vezes sim, a maioria das vezes não vai ser. Beleza? Vou esperar um pouquinho para ver se... Porque tem um delayzinho, né? Se alguém mandar uma pergunta. Bom, agradeço aí todo mundo. Ah, veio uma pergunta aqui. Olha a esposa aí me mandando tomar sopa aí. Eu vou daqui a pouco, relaxa. Dor no quadril está relacionada a qual conflito? A informação, né, geral sobre isso é um conflito de autodesvalorização numa dificuldade onde você não suporta mais lidar com alguém ou alguma coisa assim específica, né? É como se você estivesse fazendo tipo força o tempo todo, como se você estivesse empurrando o tempo todo alguém assim, e aí quem segura o corpo, né, quando você faz uma isometria corporal empurrando algo, é o seu quadril. Então, isso vem de uma memória corporal evolutiva, lá dos animais, né? Valeu, Estúdio Prana. Valeu, Lisandra. Valeu, gente. Vou deixar gravado aqui para quem quiser ver depois. Um abraço. Boa noite aí a todos. Até amanhã. Amanhã tem mais, viu? Amanhã vamos falar sobre por que o corpo é a chave do processo terapêutico. Eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe aí.